Que alegria encontrar você aqui neste dia 5 de agosto, terça-feira, 2025. Muito bom dia! Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral e vamos falar sobre o apoio total ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Internamente, o apoio é 100% a ele. Ah, mas se acontecer um revés contra o CSA? Bate na madeira! Ninguém vai torcer contra. Ele vai pedir demissão? A informação que eu tenho aqui, não. E você vai entender por quê. Ontem, assistindo o finalzinho da live do Edmundo, do Mundo Ed, Edmundo, que é um dos maiores ídolos da nossa história, um cara que eu cresci vendo, comemorando, gritando o nome dele na arquibancada. Ele tem as diferenças dele com o presidente Pedrinho, que eu espero um dia eles consigam se entender, como eu já tive diferenças com o Pedrinho, consegui me entender. Mas assim, achei muito legal, muito nobre da parte do Edmundo no finalzinho, que ele falou, olha gente, me faz mal vir aqui segundas, quartas e sextas, fazer a live, ficar falando mal do nosso amor. E a mim também faz, quando eu narro jogos, eu acabo extenuado, é uma coisa que é um cansaço físico e mental. Ninguém gosta, quem ama o Vasco da Gama não gosta de falar mal. A gente fala a atual situação, briga, porque quer o melhor, né? Mas ele mesmo disse, o Edmundo, no finzinho da live, olha, a partir de agora eu prometo que as minhas diferenças com o Pedrinho não vão interferir nos meus comentários aqui no meu dia a dia. Isso é ótimo para a saúde mental do Edmundo, para o dia a dia dele também, para o canal dele. Edmundo é um cara fantástico, tive o privilégio de trabalhar com ele 2 vezes, uma na Bandeirantes e outra na Fox Sports. Já participou muito aqui do nosso canal, o podcast mais acessado, é o corte mais acessado do nosso canal. Vou até deixá-lo aqui no final do vídeo para você relembrar o episódio e também o corte. Enfim, o Edmundo é um cara sensacional e é ídolo do Vasco, que deveria estar dentro do Vasco. Ah, mas ele brigou. Cara, brigas acontecem. Você briga na sua família com alguém que você ama e depois se reconcilia. Então, eu entendo que o Edmundo deveria estar dentro do Vasco da Gama. Essa é a minha opinião. Estão vendo aqui os uniformes de treinos? Lembra que eu falei na semana passada, a camisa de jogo, né, dos jogadores, cinza com a manga preta, de goleiro azul com a manga preta e a comissão técnica toda de preto. Tá aí. As novas camisas já foram utilizadas ontem no CT Moacir Barbosa, né? As fotos do Matheus Lima, lá da comunicação do Vasco da Gama. E em breve estarão à venda também nas lojas oficiais do Vascão. Bom, quinta-feira tem decisão. Vale vaga na fase quartas de final. Aí sim vem um sorteio e dirigido. Depois, né, tem um chaveamento. Primeiro é o sorteio, todos os 8 classificados no mesmo pote pegam as bolinhas para fazer o sorteio e aí os confrontos resolvidos. Para a semifinal vai ter chaveamento. A partir das quartas agora tem chaveamento na Copa do Brasil. R$ 4.700.000 é a premiação que vale a classificação para a fase quartas de final. Lembrando que no ano passado nós fomos até a semifinal. E o que falta para esse time engrenar? Quem acompanha o dia a dia do Vasco da Gama, os treinamentos, e nós não acompanhamos, porque infelizmente o Vasco não tem dado essa abertura, muito em função da reforma no CT Moacir Barbosa, isso é bom deixar claro, mas antes também já não tinha tanto acesso assim, mas tinha melhorado esse ano. Esse ano, sem dúvida nenhuma, nós tivemos mais acesso ao CT para trazer informações para você. Não é porque eu quero ir ao CT que eu acho maneiro ficar vendo treino, não. É bom para o meu trabalho, mas é muito melhor para eu levar um conteúdo para você. Porque quando amanhã o Coutinho sai e entra o Lloyd Augusto, eu entendo por que isso foi feito, porque eu vi a movimentação. Porque o campo mostra para mim uma coisa totalmente diferente. Se o treinamento entrega outra para o treinador, justifica a escolha, entendeu? Mas, enfim, o Vasco da Gama tem uma semana importantíssima. Esse jogo com o CSA tem a classificação, é um jogo em casa, é um reencontro com o torcedor. E é um reencontro do Fernando Diniz com o torcedor do Vasco jogando dentro de casa. Como será essa receptividade? Depois que nós voltamos da Copa do Mundo de Clubes, né, o futebol brasileiro retomou, são 7 jogos, 4 empates e 3 derrotas. É um time que não está inspirando confiança. Melhorou? Evoluiu? Sim, mas não o suficiente para vencer. Não está conseguindo converter, né? O Vasco cria, mas não consegue ser efetivo. Em muitos dos 7 jogos, o Vasco era para ter sido vencedor. Grêmio, o jogo com o Internacional, por exemplo, o Del Valle na volta, mas assim, não venceu.
E aí, o que falta? Capacidade técnica de quem conclui as jogadas? Sim. Mas calma na hora de finalizar? Sim. É culpa do Diniz? Não. A culpa do Diniz que eu vejo é na insistência com alguns jogadores. Comprar a briga com o torcedor e insistir no João Vitor é um erro. O Maurício Lemos jogar do lado esquerdo é um erro. Foi dele o início do segundo gol do erro de atravessar uma bola. Por que não voltar o Luiz Gustavo, que é canhoto, ou o próprio Lucas Freitas para a função, ao lado do Maurício Lemos? Dá um tempinho com o João Vitor. Por que o Lloyd é a opção na vaga do Coutinho e não o Garré, que é da função? Por que o Vasco não mostra variações? Ora, quando o Verratti não estiver bem numa partida, estiver muito dominado, colocar mais velocidade, jogar um pouco mais por baixo. Por que não essas opções? E aí cabe ao treinador. Ele quem deve escolher essas opções. Mas enfim, voltando a falar sobre o trabalho dele, que é ruim no Vasco, como foi ruim no Cruzeiro e foi ruim no último ano do Fluminense. Mas o Diniz conta com o apoio total dentro do Vasco. Vocês vão lembrar de um vídeo de uma coletiva do Fernando Diniz no Fluminense, em que o Pedrinho ainda era comentarista do Sport TV, sai, passa na porta e chama: Diniz, você é do caralho. Ele adora o Diniz. Felipe é outro que adora. Alguns outros pares do Pedrinho adoram o Diniz. E entendem que o trabalho tem evolução. O Ryan cresceu demais nas mãos do Diniz. Mas será que o Vasco ter mais volume de jogo, o Vasco ter um Ryan em crescimento, com potencial, o Paulo Henrique ter melhorado ainda mais, isso tem sido suficiente? Não. 7 jogos, 100 vitórias. Ah, mas quinta-feira se empatar vai para pênalti, aí o Léo Jardim garante. Tem sido assim nas últimas edições, mas é legal avançar assim? Aí quando a gente pega um time para medir força, a gente fica pelo caminho. O Vasco precisa caprichar mais nas finalizações. E aí, de novo, pelo que eu conversei, falta esse trabalho específico. Por mais que haja esse movimento durante os treinamentos, falta a especificidade. Treinar finalizações. Porque alguns precisam calibrar o pé e encontrar o alvo. Que o Vasco faça uma grande atuação na próxima quinta-feira, porque nenhum vascaíno que ama o Vasco de verdade vai torcer contra. Mas que não tem sido uma atuação convincente, ela tem tido minutos de atuação convincente. E de minutos, como se fossem migalhas, o torcedor vascaíno não pode viver. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Ô Andrés, o jogo de sábado, o Vasco fez a coisa mais difícil. Não tomar 2 gols, mas reagir, empatar, jogando melhor, e aí falha de novo o setor defensivo e perde mais uma, 3-2 para bacana. Essa equipe do Mirassol é muito interessante, hein? É muito interessante. Não joga com pé mole contra o Mirassol, não, que vai dançar. O Mirassol realmente tem jogadores de qualidade, inclusive alguns que a gente conhece bem aqui. O Gabriel, que foi do Flamengo lá na década passada. O Reinaldo, King Naldo, lateral esquerdo, que foi do São Paulo. Realmente são bons jogadores. Mas o Vasco, de fato, deu muito mole. Eu estava no Maracanã me preparando para narrar o jogo do Fluminense, vitória em cima do Grêmio pela Super Rádio Tupi. E fiquei acompanhando e realmente foram muitos erros. O Vasco, ele fez aquilo que... Não lembro quem inventou essa frase, mas acho que até alguém nosso aqui, que diz que o Vasco encheu o balde de leite e aí depois deu um pontapé e derramou o leite todo. Quer dizer, perdendo por 2-0, verdade que já com erros defensivos, acabou conseguindo reagir e depois acabou tomando o terceiro gol, até de maneira infantil também, aquele erro básico de cruzamento na área e esse drama muito antigo. E isso fez o Fernando Diniz, o técnico vascaíno, reconhecer a necessidade de se contratar um zagueiro. Ele Deixa falou eu entender, isso. peraí. Vai contratar um zagueiro para marcar os zagueiros do Vasco? Não, vai contratar um zagueiro que chegue para ser titular e resolva o problema. Para fechar a porta? Para fechar a porta de vez. Depois do jogo do Mirassol, o Diniz foi perguntado sobre a questão de reforços. Ele falou, olha, já falei sobre isso. Não tem dinheiro. É uma pergunta repetida, mas a gente fala de novo, não tem muitos recursos, mas eu já avisei a diretoria
de que é preciso trazer um reforço para o setor defensivo diante do contexto de erros defensivos do Vasco que não foram cometidos no sábado. Foram cometidos no sábado, foram cometidos na quarta-feira, foram cometidos no domingo passado. Então não são novos. Ao longo dos últimos anos. Né? Exato, né? Mas botando na conta do Diniz, desde que ele chegou, sempre aconteceram e antes também. Eu sei que você tem uma memória boa. Qual foi a última grande zaga do Vasco? Aliás, você me ajuda a responder essa pergunta. Você sabe o que me veio à cabeça? Mauro Galvão e o Odivan. Não, eu diria que Vai a última grande zaga do Vasco foi Dedé e Anderson Martins em 2011. Boa. Mas eu me lembro, aí eu já não lembro se foi Luan ou quem que foi, mas eu lembro que o Vasco em 2017 tinha uma boa zaga também, com o Anderson Martins na segunda passagem. Anderson Martins. Que depois acabou indo para o São Paulo. Não acho que era o Luan, não. Acho que o Luan já tinha ido pro Palmeiras nessa época. Mas enfim, vou consultar aqui os meus alfarrábios, o famoso pai dos burros, pra conseguir... Eu tenho quase certeza que é essa aí, Luan e o Anderson Martins. Eu tenho quase certeza. É tanto que fez o Luan ser vendido pro Palmeiras. É que eu não me lembro se ele é vendido nessa época ou antes, mas o Anderson Martins também estava. Mas enfim, a última zaga realmente... Foi na época do Eurico. Foi na época do Eurico. A última grande zaga, essa foi uma boa zaga. A última grande zaga do Vasco, na minha opinião, foi Anderson Martins e Dedé lá em 2011, 2012. No título da Copa do Brasil. E vice-campeonato brasileiro. O último grande ano do Vasco, na verdade, quer dizer, já faz muito tempo. Aliás, eu acho que não era Luan, não. Eu acho que era Rodrigo já. Acho que era Rodrigo, não era? Ou Pode Rodrigo ser. foi antes? Não, pode ser o Rodrigo. Pode Rodrigo ser. e Anderson Martins. Não lembro bem. Ajuda nós. Eu vou provocar. Ah, tá bom. Ajuda nós aí. Foi Rodrigo e Anderson Martins, foi Luan ou o Anderson Martins. A gente não vai consultar ou você quer consultar? Não, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, ver se eu encontro, mas enfim, só para destacar e para trazer esse exercício de memória, para fixar a ideia de que de fato o Vasco vem passando por um problema defensivo já de muitos anos. E o Diniz espera que a chegada de um jogador experiente resolva. O Vasco tentou o Saldívia do Colo-Colo, mas o Colo-Colo só aceitava vender. O Vasco não tem condição de comprar um jogador, não pelo valor pedido pelo Colo-Colo, algo em torno de 15 milhões de reais. Então, esse valor realmente fica fora de questão. Tinha gente sugerindo aqui o Balbuena, que acabou indo pro Grêmio, né? O Balbuena foi oferecido ao Vasco, mas o Diniz não gosta do estilo dele por considerar que é um zagueiro lento. Ele quer que haja um zagueiro que seja um zagueiro de combate e não tanto um zagueiro de sobra, como é a questão do Balbuena. É isso aí então, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Vasco. Se você gostou do vídeo, chega deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina.